Os que encontraram esse texto, digam amém. Muito bem. Então, o texto, eu vou ler na Nova Versão Internacional, ele nos diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus, pedindo a Ele que ministre o seu coração nesse momento sob as luzes da palavra de Deus. Pai Celestial, nós clamamos a Ti nessa noite, porque estamos reunidos nesse lugar, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nós não estamos sozinhos, Teu povo no Brasil e em outros países cujos horários são próximos ao nosso, estão reunidos provavelmente agora mesmo, Te adorando, Te prestando culto e em torno da Tua palavra. Nós Te pedimos, fala conosco, por meio da Tua palavra, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão, ajuda-nos a entender aquilo que deve ser aplicado na nossa vida. Que o Teu Espírito, que é o autor das Escrituras, esteja ministrando as nossas mentes e corações nessa noite, e o Teu nome seja glorificado neste culto e no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos então estar meditando nesse texto sobre o tema mude os seus referenciais. E eu, claro, não tem como trabalhar um tema como esse, baseado em um texto como este, de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44, não sendo perguntando a vocês quais são os referenciais de vida que vocês têm adotado na vida de vocês. O grande problema que nós temos enfrentado hoje em dia é que consciente ou inconscientemente, os nossos referenciais, eles estão centrados no homem. Ou eles estão centrados em nós mesmos, ou eles estão centrados em outras pessoas.
E eu gostaria de dizer aqui, em nome de Jesus, que isso precisa mudar. Se nós queremos andar pelo caminho da vida que foi instituído, que foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, nós precisamos corrigir o nosso referencial. Precisamos abandonar referenciais antigos e adotar um novo referencial. Nós precisamos mudar o eixo antropocêntrico do homem no centro para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a mudança que se faz necessária. E quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, sem dúvida nenhuma que os nossos referenciais mudam. Porque quando ele entra na vida de uma pessoa, ele promove mudanças. Talvez as pessoas que recebam Jesus genuinamente, autenticamente, nem se apercebam que ele, quando entra na vida delas, ele acaba promovendo, uma devassa, uma mudança, uma limpeza, uma mudança que começa aqui, mas que sempre desembocará no nosso comportamento, no nosso cotidiano. Quando Jesus entra verdadeiramente na vida de uma pessoa, o egocentrismo, ele é gradualmente abandonado em favor da centralidade de Cristo. Eu digo gradualmente porque nós não podemos ser ingênuos em pensar que uma pessoa aceita Jesus hoje e ela deixa de ser egoísta, ela deixa de ser orgulhosa, ela deixa de ser arrogante. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, embora em alguns casos na história da igreja nós vejamos Deus realizar a grande obra logo de início. Mas na maioria das vezes, essa mudança ela é gradual. E ela acontece por quem Jesus é, pelo fato de quem Ele é, pelo que Ele tem feito também na vida de milhões, de milhares de pessoas, a gente pode constatar isso. E a gente também pode constatar isso na nossa vida pessoal. Dentro da igreja você pode constatar como Jesus tem operado, como Deus tem agido na vida de muitos irmãos que estão aqui pertinho de nós e que experimentaram uma mudança revolucionária na sua própria vida, na sua própria caminhada. Então, nessa passagem de nossa meditação, hoje à noite, a Escritura está nos chamando a tirar os olhos de nós mesmos e a pousarmos o nosso olhar sobre Jesus. Amém? O apelo final é esse. Vem nesse sentido. Vamos tirar os olhos do homem. Vamos tirar os olhos de nós mesmos. E vamos fazer com que esses olhos que Deus nos deu sejam fixados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós vamos encontrar? Quando nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, nós vamos ver ali um líder cheio de compaixão. Um líder com intenções puras, completamente puras. E uma pessoa que estava pronta, sempre pronta, para promover o bem. Ele estava e continua da mesma forma, com essa disposição de promover e de realizar o bem. Amém? Ele foi alguém que se preocupava e continua se preocupando com os desorientados, com aquelas pessoas que são carentes. Então, é essa pessoa que precisa ser, ou pelo menos se tornar, o referencial na nossa vida pessoal. Os outros referenciais, nós precisamos fazer uma revisão neles. E essa passagem, ela nos apresenta a primeira de duas multiplicações de pães, e aqui também nós vemos peixes sendo multiplicados. É uma passagem muito importante, porque ela é registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Se não fosse a grandeza da importância e da mensagem que o Senhor Deus queria comunicar ao seu povo, à sua igreja de todos os tempos,
ela talvez não tivesse esse registro tão presente nos 4 evangelhos. Mas nós precisamos entender o contexto dessa passagem, especialmente o contexto anterior. O que é que a gente lê no contexto anterior dessa passagem? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai poder correr os olhos e se lembrar, porque a nossa igreja fez a leitura desse texto nessa semana que se passou. Nós vemos ali Herodes, um rei corrupto, que se esbanjava no luxo, que se entregava às bebidas, que dizia impropérios aos seus convidados, porque ele era a autoridade máxima, ninguém poderia contradizê-lo. Esse era o Herodes. E num dia em que ele já estava alto, sob o efeito do álcool que ele havia consumido, ele fez uma promessa à filha de Herodias, que dançou para ele naquele dia. E por causa dessa promessa, ele mandou decapitar o profeta João Batista, aquele homem santo, aquele homem de Deus. Então, quando você olha para essa figura de Herodes e contrasta com o que a gente vê aqui, na primeira multiplicação de pães e de peixes, o contraste ele é muito violento, ele é muito forte, ele é muito claro. De um lado, nós temos o rei Herodes, um rei perverso, e de outro lado, nós temos um rei justo. Um está se esbanjando no poder, está se esbanjando com tudo aquilo que o dinheiro podia comprar na sua época, praticando inclusive injustiças, enquanto que o outro estava atuando como um rei servo e estava servindo o seu povo carente. Um é movido pelo ódio e o outro é movido pela compaixão. Um é um rei carrasco, que a história nos diz que ele matou muita gente, inclusive pessoas da sua própria família, e o outro é um rei pastor. É uma pessoa que, apesar da realeza, cuidava daqueles que estavam no seu entorno, daquelas pessoas que naquele momento dependiam dele. Amém, irmãos? Então nós vamos pensar aqui em Jesus como sendo um referencial fundamental para as nossas vidas, crendo e esperando que o Espírito Santo vai aplicar essa palavra nas nossas mentes e corações e vai nos dar a graça de colocá-la em prática hoje e nos próximos dias. Nós devemos entender, em primeiro lugar, veja aí a partir do versículo 30, no 31 e também no 32, que Jesus, ele foi e ele continua sendo um referencial de liderança. Isso é tão claro para nós na leitura dos evangelhos, esse texto também nos mostra isso, que ele foi um líder que delegou tarefas aos seus liderados, aos seus discípulos. Jesus não fez tudo, não. Ele educou, ele treinou, e ele delegou tarefas àqueles que estavam debaixo da sua liderança. Mas, quando ele fez isso, ele não deixou os seus discípulos, os seus liderados soltos, porque ele havia enviado os discípulos para uma missão. O que é que ele fez? Ele fez questão de ouvi-los. E pelo contexto dos 4 evangelhos, nós vemos que Jesus não apenas ouviu passivamente, ele também fez questão de comentar os resultados. Vocês se lembram que numa passagem correlata, os discípulos voltaram maravilhados, porque os demônios se submetiam a eles. Jesus disse: olha, tudo bem, que bom, mas não se alegrem apenas por isso, alegrem-se pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Então, Jesus, ele era um líder que delegava trabalho, ele era um líder que ouvia o que as pessoas tinham a dizer como resultado do trabalho que eles realizavam, mas ele também emitia sua opinião. Ele também fazia comentários, e muitos deles comentários corretivos, porque eles precisavam de correção. Se você é um liderado como eu sou, eu penso que todos nós nessa vida seremos sempre liderados de alguma forma,
e há ocasiões em que Deus nos coloca como líderes, como cabeças, vocês sabem que é importante ouvir o feedback do líder, daquela pessoa que está nos acompanhando. Então, olhem para esses versos do 30, 31 e 32 e notem que o relato dos discípulos foi um relato do que eles fizeram e do que eles ensinaram. Em outras palavras, eles fizeram um relato das suas ações e das suas palavras. Fica claro aqui que o verdadeiro discipulado cristão compreende tanto o fazer o que Deus ordena, quanto o ensinar o Evangelho. Nós precisamos fazer as duas coisas. Nós não podemos apenas ficar pregando o Evangelho, ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, e não haver correspondência no nosso dia a dia. Nós precisamos pregar e devemos viver. Nós precisamos ensinar, mas também precisamos fazer as coisas que Deus nos manda. Por quê? Porque palavras e ações, irmãos, elas se harmonizam, como se fosse uma fragrância suave. Não é verdade? Quando alguém na sua casa, como lá em casa a minha esposa faz uns pratos deliciosos, né? Então, a fragrância de um alimento com o outro se unem e é muito gostoso. É muito bom. Não é só o cheiro da comida, mas é o sabor também. Nós precisamos entender que palavras e ações precisam estar o tempo todo no nosso cotidiano harmonizadas. Agora, irmãos, Jesus é um referencial de liderança tão impressionante, porque nesse texto nós vemos que ele foi alguém que se preocupava com a condição dos seus liderados. Acompanhem comigo nas Escrituras. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Você vê que o Senhor viu que os seus amados discípulos estavam até sem tempo para comer. E ele se preocupou com o estado físico, emocional e, claro, espiritual deles. Meus queridos irmãos, os verdadeiros líderes, na semelhança de Jesus, têm uma preocupação tríplice também. Eles estão preocupados com aquilo que está acontecendo com os seus liderados. E, se vivermos a imitação de Cristo, sempre que formos líderes, nós faremos esse mesmo movimento. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Mas Jesus também foi e sempre será um referencial de compaixão. Veja nos versículos 33 e 34. Porque a multidão, de alguma forma, não tinha rede social naquela época, mas a rede de comunicação funcionava. Além dos sentidos visuais que eles tinham, observando Jesus e os discípulos no barco, mas eles ficaram sabendo para onde Jesus e os seus discípulos iam, e correndo, porque o texto nos diz que eles foram correndo a pé, empreenderam grande quantidade de energia, chegaram lá antes de Jesus. Vejam como eles estavam carentes de Jesus. E é claro que vocês sabem que os discípulos e o próprio Senhor, eles estavam cansados. Mas sabe o que aconteceu? A compaixão de Jesus venceu a exaustão. Eles estavam exaustos, eles estavam cansados, mas a compaixão do Senhor Jesus Cristo venceu aquele estado. Muitas vezes eu noto e observo até em mim mesmo, quando as pessoas estão cansadas, eu não sei se isso acontece com vocês, elas normalmente ficam irritadas. Isso acontece com vocês? Você está muito cansado? Depois das 23 horas, 0 hora, você está ali operando, e você é uma pessoa diurna como eu sou, a única coisa que você consegue visualizar é a cama, e aí você começa a ficar ali um pouquinho mais exasperado, alterado. Muito provavelmente, aqueles discípulos do Senhor, do Rei da Glória, estavam
por causa do cansaço, irritadiços, cansados. Mas a compaixão de Jesus venceu aquela irritabilidade também. A compaixão de Jesus venceu a exaustão e venceu e triunfou sobre a irritabilidade humana. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E sabe por que ele se compadeceu? Diz o texto bíblico, porque ele olhou para elas, ele olhou para eles e viu, como dizia o profeta Ezequiel, que aquelas pessoas eram como um bando de ovelhas desorientadas. Eram como ovelhas sem pastor. E aquilo mexeu com Jesus, sensibilizou o Senhor. Eu espero que Deus esteja nos movendo em compaixão. Eu espero que Deus nos dê a graça de aprender com o nosso líder supremo, com o nosso mestre, porque Ele é o nosso mestre. Eu tive meus mestres no meu período de formação, mas o nosso mestre supremo é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele se moveu em compaixão. Agora, irmãos, na prática, como é que Jesus expressou essa compaixão? A gente vê aqui no texto que Ele fez isso, provendo alimento àquelas almas famintas. Primeiro, Jesus proveu o alimento espiritual. Veja o versículo 34, lá no finalzinho. Diz o texto que então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Foi a primeira coisa que Jesus fez. Ele proveu alimento espiritual para aquelas pessoas. Essa era a maior carência delas. E essa continua sendo a nossa maior carência. É uma carência da palavra de Deus, desse alimento imperecível que vem dos céus e que nos sustenta hoje e vai nos sustentar na hora última da nossa vida nesse mundo. E o Senhor, sabedor da carência deles, daqueles homens e mulheres, eu penso que Ele falou-lhes ao coração. Não é assim que Deus sempre fala conosco? Ele fala ao nosso coração. E quando Ele fala ao nosso coração, a gente reflui, a gente se quebranta, a gente se arrepende dos pecados que cometemos, dos pecados que nós cometemos, dos pensamentos pecaminosos, dos sentimentos pecaminosos. Nós nos arrependemos porque o Senhor manifesta um amor tão grande para conosco. O Senhor Jesus Cristo, muito provavelmente, falou verdades que aquelas pessoas precisavam ouvir. Mas, em segundo lugar, Ele também proveu o alimento físico, a comida para o corpo. Jesus viu que por causa da pobreza, por causa da opressão de reis corruptos como Herodes, eles não tinham o que comer. Eles não eram classe média, nem uma classe alta, talvez a maioria deles não eram. Por isso, Ele decidiu que eles deveriam ser alimentados também. Eles também deveriam ser supridos fisicamente naquele momento. Portanto, irmãos, Jesus, Ele foi e continua sendo um referencial de compaixão para nós. Amém? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele também é um referencial nas suas intenções. Veja os versos 35 a 37. Nós percebemos aqui, olhando para esses versos, que Jesus e os discípulos, os 13, pensaram na mesma coisa, mas com intenções diferentes. Eles pensaram a mesma coisa, mas a intenção deles foi claramente diferente. No verso 35 a 37, nós lemos que já era tarde, veja aí na sua Bíblia, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele. Vocês conseguem imaginar a cena? E disseram: este é um lugar deserto, mestre, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Então, na cabeça dos discípulos, já estava na hora de despachar as pessoas. Mandar cada um seguir o seu rumo. Por quê? Porque já havia se passado muito tempo.
E provavelmente aquela multidão já estava com fome. Mas como é que Jesus, sendo o bom pastor, poderia mandar as suas ovelhas, aquelas pessoas, ir embora com fome? Como é que o bom pastor poderia ter a capacidade de agir daquela maneira? Ele não poderia fazer assim, ele não poderia agir assim. Nosso mestre, nosso Senhor, nunca agiu, nem nunca agirá dessa forma, e nós, discípulos dele, também não podemos nos comportar de uma maneira diferente. Eu penso que como igreja nós estamos praticando isso, sempre que a necessidade surge. E no nosso cotidiano, nas nossas reuniões também, eu penso que isso tem sido vivenciado por nós aqui como igreja. Você vê que ele decidiu que aquelas amadas pessoas deveriam ir embora sim, mas depois de forrar o estômago. Jesus quis que elas saíssem daquele encontro muito especial, com a barriga cheia, de comida, de alimento espiritual, sim, mas também de comida. Eles deveriam ser alimentados. Ah, meus irmãos, a graça de Deus, ela contempla o ser humano em todas as suas necessidades. Não é apenas em uma só esfera, não. A graça de Deus nos contempla em todas as nossas necessidades. E naquele momento, eu penso, sendo generoso com os 12, com os discípulos, que eles estavam aprendendo muito com Jesus, e que Jesus estava confrontando eles pesadamente, com muito amor e muita firmeza. E uma das coisas que eu penso que eles estavam descobrindo, é que eles estavam equivocados com respeito às intenções de Jesus com aquelas pessoas, e eles também estavam redondamente equivocados com respeito às intenções de Jesus com eles mesmos. Porque com as pessoas, Jesus não queria despachá-las sem comida. E com eles, Jesus queria usá-los no processo de alimentação daquelas pessoas. Ele queria que eles fizessem parte daquele processo, foi por isso que ele foi categórico, ele disse, versículo 37, deem-lhes vocês algo para comer. Agora pensem comigo, quando os discípulos ouviram aquilo, provavelmente desmaiou-se-lhes o coração, provavelmente eles ficaram chocados com aquilo, porque eles usaram apenas a lógica, quando eles deveriam ter fé, ao ouvirem aquela fala do Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram um cálculo rápido de que seria necessário aproximadamente 200 dias de um trabalhador comum para alimentar aquele número de pessoas. E é claro, os discípulos não tinham aquela quantia. Eles não tinham aquele dinheiro. Na bolsa do Judas, que ainda não havia se revelado o traidor, e ele era o tesoureiro do grupo, veja o que Jesus fez, não é? Para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Não tinha 200 denários para alimentar todas aquelas pessoas. Agora, o que eles não estavam cogitando, e o que nós muitas vezes não cogitamos quando vamos fazer as contas, é que o Senhor da glória estava ali com eles. O Rei da glória estava presente naquele momento, e que em acordo com a vontade perfeita de Deus, tudo é possível ao que crê. Se Jesus quer que uma multidão seja alimentada, Ele vai prover. Se Jesus quer que a obra de dele avance e cresça, ela vai crescer. Nisso, eles deveriam pensar. E Jesus estava tão determinado a alimentar aquelas ovelhas desorientadas, e a gente sabe aqui, estavam famintas também, e ele queria usar os seus amados discípulos, e ele queria tanto usá-los que ele perguntou, quantos pães vocês têm? A resposta veio logo, né? A gente sabe pelo Evangelho de João que parece que foi um menino que tinha aqueles pães, e talvez aqueles peixes.
Mas a resposta aqui em Marcos foi: nós temos 5 pães e 2 peixes. Meus queridos irmãos, fica muito claro nesta passagem e em todo o contexto bíblico que o Senhor Deus parece gostar de usar aquilo que nós temos para que a glória dele seja manifesta, para que a obra dele seja realizada. Vocês se lembram de Moisés quando foi comissionado? Ele tinha um cajado, uma vara, e o Senhor usou aquilo que o Moisés tinha naquele momento. Era um instrumento muito rude, muito simples, mas era o que ele tinha, e o Senhor usou aquela vara. O Senhor parece gostar de usar aquilo que nós temos naturalmente para agir sobrenaturalmente. É isso que ele faz, é isso que ele realiza. Vocês se lembram da viúva de Sarepta? Ela tinha um pouco de azeite para fazer um bolo, uma massa de bolo. E depois, nas palavras dela, ela e o filho dela morrerem de fome. Mas cheio do Espírito Santo, o profeta disse: não, esse pouco que você tem vai ser transformado em muito, para a glória de Deus. E agora, nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, iria usar 5 pães e 2 peixes para alimentar aproximadamente 10.000 pessoas, 5.000 homens, talvez 10.000 pessoas. Meus queridos irmãos, são os discípulos que levantam os poucos pães e os peixes, e são os discípulos que depois vão ajudar na distribuição dos pães e dos peixes. São eles que primeiro recebem do Senhor Jesus Cristo, porque a gente deduz pelo texto que Jesus não entregou à multidão, não, ele entregou para os seus discípulos. E saiu das mãos dos discípulos para a multidão. Deus usa os seus servos e servas para realizar a sua grande obra. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, com seus recursos, é através desses recursos que a obra de Deus, ela será realizada. Portanto, Jesus, ele é um referencial para nós nas suas santas intenções. Isso também nos inspira a rever as nossas próprias intenções. Não é verdade? Nós precisamos, de tempos em tempos, fazer uma revisão nas nossas intenções. Por último, irmãos, Jesus, ele é um referencial nas suas ações, porque a gente vê aqui que ele apacenta as pessoas, a gente vê aqui que ele alimenta as pessoas, e a gente vê aqui que ele produz abundância. Tudo isso é ação. Você vê que primeiro Jesus apacenta, porque ele faz sentar as pessoas. Quando Jesus mandou as pessoas se assentarem, é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que todo mundo fique com o coração quieto. Essa multidão está muito agitada. Já me ouviram falar de muitas coisas, agora vamos aquietar o coração, vamos assentar. E ele os fez assentar em grupos de 50 e de 100. Por que isso? Porque ninguém deveria comer sozinho. Naquele momento, antes eles deveriam comer em grupo. Eles deveriam ter comunhão uns com os outros, sabendo que aquilo ali veio das mãos do Filho de Deus, aquela provisão. Deus nos chamou para viver em comunhão e não para viver em isolamento. Agora, um detalhe interessante é que Jesus, ele deu graças pela multiplicação antes de sua materialização. Foi antes de ter comida para toda aquela multidão, Jesus olhou para os céus e agradeceu. Você tem feito isso no seu dia a dia? Você não tem o que você precisa? Você olha para os céus e diz: Senhor, eu te agradeço, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, mas eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor proveu e o Senhor vai continuar provendo. Do Senhor vem meu sustento. A obra de Deus é sustentada pelo próprio Deus, e Ele deu graças a Deus, tudo que nós temos, incluindo cada refeição que nós fazemos. Eu imagino que vocês aqui devem comer pelo menos 3 vezes por dia. Alguns devem comer 5, 6 vezes por dia. Cada refeição que você tem, você deve dar graças por ela.
Você deve ser grato, grata. Você deve ter uma palavra de gratidão na sua boca, de coração. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Ele tem feito. Diz o texto que Jesus alimentou os famintos e que depois deles comerem, como é que eles ficaram? Satisfeitos. Todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Você vai para um almoço, come aquela comida gostosa, você fica satisfeito. Dá até sono, dá até vontade de dormir um pouco, não é? Depois da satisfação que você tem. Aquelas pessoas estavam satisfeitas não é só com o pão e o peixe que foi multiplicado, elas estavam satisfeitas também no seu espírito. Espiritualmente elas estavam satisfeitas, porque Jesus havia ministrado a elas, Jesus estava ali junto com elas, e eu penso que essa era a maior satisfação. Nós devemos ter maior satisfação de estar aqui na casa de Deus adorando a Deus do que estar comendo uma picanha. Embora a picanha seja ótimo, seja muito bom. E tem muitos outros alimentos deliciosos. Todavia, estar na casa de Deus, adorando a Deus, recebendo o alimento espiritual que vem do Senhor para nós, é muito mais satisfatório, é muito mais prazeroso. Fica gravado na mente e também assenta no nosso coração. Eu penso que aquele pão e aqueles peixes que a multidão comeu, que eles comeram, foi talvez o pão mais gostoso que eles comeram na vida. Eu penso que aquele peixe também deve ter sido o mais gostoso de todos, porque veio das mãos santas do Senhor. E, finalmente, irmãos, Jesus fez com que houvesse abundância. Sobraram quantos cestos? 12 cestos, né? De pães e de peixe. Um para cada discípulo. Um para cada tribo de Israel. A matemática de Deus, meus queridos irmãos, ela sempre, eu repito, sempre dará conta das nossas necessidades com abundância. Essa é a matemática de Deus. Faça as suas contas, eu também faço as minhas. Como chefe de família, eu não tenho como não passar os dias sem fazer conta daquilo que eu gasto. Mas lembre-se que a matemática de Deus é superior à nossa. Ela vai além da nossa compreensão, daquilo que nós entendemos. Ninguém no povo de Deus ficará sem provisão. Ninguém de vocês que estão aqui, se depositarem a fé e a confiança de vocês em Jesus, se fizerem dele seu Senhor, seu Salvador e seu Mestre Supremo, nada vai faltar, porque ele é o bom pastor. Ninguém vai para casa de estômago vazio, inclusive hoje à noite. Vocês vão comer um pouco ali na saída, mas espiritualmente, vocês não vão seguir a jornada de vocês sem provisão para o coração. Amém? Eu gostaria de concluir e quem sabe de aplicar para todos nós essa mensagem que nós estivemos refletindo hoje aqui. Talvez o seu referencial até aqui, até essa noite, foi sempre o homem no centro. Ou, quem sabe, você mesmo no centro. Aquela máxima, né? O homem sendo a medida de todas as coisas. E por isso, a decepção te visitou muitas vezes. Por que a decepção te visitou? Porque o homem era o seu referencial. E isso será sempre um pepino para qualquer ser humano. A frustração, ela é recorrente. Se nós elegemos como referenciais nas nossas vidas homens. Mas nesta noite, a palavra de Deus veio a nós e vem a nós para nos levar a mudar os nossos referenciais. Amém? Para colocar os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente na pessoa santa e bendita de Jesus. Ele deve ser o nosso referencial supremo. Eu sei que talvez alguns modelos de liderança que algumas pessoas aqui, que estão presentes aqui hoje, foram modelos tacanhos, foram modelos de liderança corrompidos, mas eu gostaria de dizer a você que a liderança de Jesus é diferente. E é nela que nós nos baseamos, porque ele foi o líder por excelência das almas humanas.
Ele foi o bom pastor. E eu quero convidar todos vocês a aprenderem com esse Jesus. E a se tornarem esse tipo de líder que ele foi. Líder dentro de casa, líder no seu local de trabalho, líder aqui na igreja, líder na sociedade. Onde quer que você esteja, lembre-se do referencial de Jesus. Em segundo lugar, no referencial de Jesus, nós temos compaixão. É alguma coisa que às vezes a gente não encontra em muitos patrões, ou a gente não encontra às vezes compaixão em muitos empregados, porque tem muitos empregados que não têm compaixão do seu chefe. Agem injustamente contra ele, levam na justiça injustamente. Não tem compaixão. Não tem compaixão dos colegas de sala de aula, dos colegas de trabalho. Muitas pessoas não conheceram na vida a compaixão do pai, não conheceram a compaixão da mãe, nunca viram a mãe ter compaixão dela ou dele. Então ficou uma lacuna de referência na vida pessoal dessa pessoa. Mas hoje nós vamos olhar para Jesus, nós vamos olhar para o nosso Rei, para aquele que olha para nós, da mesma maneira como ele olhou para aquela multidão. Como é que ele olhou para a multidão? Com compaixão. Você consegue sentir isso no seu coração? Jesus olhando para você com compaixão? Não sendo duro com você, a ponto de querer te destruir, não, nada disso. Ele olha para você com muita compaixão e com o desejo de manifestar a misericórdia dele para com a sua vida. Eu quero convidar vocês a, pela graça de Deus, olhar a partir de hoje para as pessoas que estão ao seu redor, começando com as pessoas dentro da sua casa, com maior compaixão. Não seja egoísta, não seja soberbo. Olhe para as pessoas que estão perto de você com maior compaixão. Muitas vezes a crueldade, ela é maior dentro de casa, com as pessoas que são íntimas. E nessa noite, pela graça de Deus, nós podemos romper. Amém? No referencial que nós temos de Jesus, nós temos alguém sempre bem intencionado conosco. Vocês viram a intenção dele com a multidão? O que ele queria fazer com eles? Alimentá-los espiritualmente e também prover alimento material para eles. Mas ele também estava bem intencionado com os discípulos, ele queria usá-los. Isso te estimula a fazer uma revisão na sua mente, no seu coração, e verificar o quão bem intencionado você tem vivido, você tem estado com as pessoas que estão ao seu redor. Porque é terrível, às vezes, você conviver com uma pessoa e descobrir que aquela pessoa não está bem intencionada com você de alguma forma. Vamos pedir a Deus também graça. E vamos rever as nossas intenções hoje à noite. E vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero ter boas intenções. Quero ser parecido contigo, quero ser parecida contigo. Quero ter uma atitude diferente para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu creio que Jesus, como nosso referencial, como sendo o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, quando Ele age nas nossas vidas, Ele age para trazer abundância. Mas não é abundância pela abundância, não. A abundância que Jesus nos dá é simplesmente, talvez eu esteja sendo repetitivo em dizer isso, mas eu acho que isso faz sentido. Deus, quando Ele te dá alguma coisa em abundância, é só para você entender uma coisa só, que Ele te ama. Que Ele te ama. Vocês que são pais e que são mães entendem o que eu estou falando. Quando a gente ama um filho, uma filha, como eu amo os meus, você quer fazer o melhor. Nada menos que isso. Essa é a atitude de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para conosco. Curva sua cabeça nesse momento e feche os seus olhos para falar com Jesus, o bom pastor,
aquele homem, Deus, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de verdade, preocupado com as nossas desorientações, com as nossas idas e vindas, falando ao coração das pessoas. Usando aquilo que os seus amados discípulos tinham, ou conseguiram levantar. E usando aqueles mesmos homens que por um momento estavam irritados, porque estavam cansados, para participarem de uma obra tão bonita. Irmãos, vamos nessa noite, com a graça de Deus e pela graça de Deus, mudar os nossos referenciais. Vamos fazer uma revisão de tudo, olhando para Jesus. O Senhor Deus precisa de líderes na sua obra. Ele precisa de pessoas com compaixão. Ele precisa de pessoas bem intencionadas. Ele precisa de pessoas de ação também. De pessoas que fazem as coisas acontecerem no dia a dia, quando elas surgem. Ah, Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, olhando para Ti, e ficamos quebrantados na Tua presença, por sabermos quem Tu és. Perdoa-nos se muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos esses olhos que o Senhor nos deu nos homens. E assim, o nosso coração cambaleou, nós nos afastamos, nos tornamos céticos, cínicos, cheios de dúvida. Nesta noite, restaura a nossa fé, e que jamais deixemos de olhar para Ti, para a grandeza do Teu amor, e que o Senhor possa achar graça em nós, e nos tornar misericordiosamente, dia após dia, pessoas mais parecidas contigo, em nome de Jesus. Que os nossos liderados ou os nossos líderes possam contar com a nossa ajuda, que as pessoas que estão apresentando dificuldades, ou que estão numa situação complicada, precária muitas vezes, possa experimentar um pouco mais da nossa compaixão. Que o nosso coração seja purificado diante de Ti todos os dias. Que as nossas intenções sejam puras diante de Ti, meu Deus. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos aquilo que estamos aprendendo, de vivermos aquilo que estamos ensinando. Em nome de Jesus.